Grupamento ou split das ações da Oi, algo que eu já anunciei um tempo atrás e que aconteceu recentemente. Alguns já estão comentando aqui, pedindo ajuda para explicar um pouco melhor como funciona. Então é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, e se você é acionista da Oi ou então quer aprender mais sobre investimentos, não saia desse vídeo. Vamos lá? Olá, Carilton Abrespec, tudo bem com você? Eu sou o Flávio, aquele que mostra a você que qualquer um pode investir e explica os detalhes mais peculiares dos investimentos. E hoje falando de um desses detalhes, um procedimento que é comum de acontecer. Então você que busca o aprendizado sobre o mercado financeiro, investimento em bolsa de valores, você deve saber o que é um split ou o grupamento de ações, e também conhecer o contrário desta operação, que é o split ou desdobramento de ações. Sendo que split é o termo utilizado em inglês e grupamento e desdobramento são os termos usados em português. E quando eu explicar um deles, o que aconteceu com as ações da Oi, você vai entender o outro de tabela. É muito simples, mas existem detalhes que são necessários que eu te passe aqui, inclusive mostrando com cálculos, para que você aprenda de uma maneira definitiva e não esqueça nunca mais, tá? Eu tinha anunciado em novembro do ano passado, em um vídeo aqui no canal. Se você não assistiu, vou deixar o card dele aparecendo aqui em cima, onde eu explicava desse procedimento que muito provavelmente iria acontecer porque as ações da Oi elas estavam em um valor abaixo do que a Bolsa de Valores brasileira ela determina como regra para que as ações sejam negociadas. E que regra é essa? Que valor é esse? É simples. As ações, para serem negociadas na Bolsa de Valores brasileira, elas não podem ter um valor inferior a R$ 1 por um período maior que 30 pregões consecutivos. E então, para atender a essa determinação da Bolsa de Valores, a empresa tem que agrupar uma determinada quantidade de ações, transformando algumas ações em uma única ação, por isso agrupamento, ou seja, está agrupando, aglutinando, juntando e fundindo essas ações, transformando-as em uma, e assim o valor desta única ação nova ele é maior do que esse valor mínimo que a bolsa determina que tenha o valor das ações negociadas. E assim ela não passa a infringir uma determinação da própria Bolsa de Valores e possa continuar sendo negociada normalmente, tá? Isso é o motivo que provoca o grupamento de ações. Basicamente é esse o motivo. Então nós não podemos ter na Bolsa de Valores por mais de 30 dias, 30 pregões, perdão, consecutivos, a penny stock. Penny stock é uma ação negociada com valor abaixo de R$ 1. Lembrando que essa valorização ela é artificial, não é uma valorização de fato, e você vai entender isso quando eu mostrar aqui numa planilha que eu tenho que é fenomenal para você controlar os seus investimentos. E primeiramente, indo para a página de RI da empresa, da Oi, que é onde você tem que buscar as informações de fato do que está acontecendo com a empresa. Inclusive aqui ó, a Oi está em recuperação judicial e aqui tem um link para você ficar atualizado com relação ao procedimento de recuperação judicial da Oi. Para quem é investidor, é essencial acompanhar isso aqui também. Lembrando que não é recomendação nenhuma de investimento e de desinvestimento que você deva fazer aí. Toda empresa de capital aberto, ou seja, empresa que tem ações disponibilizadas na Bolsa de Valores, tem que ter um site de RI, o site de relações com os investidores, onde eles devem também, por determinação da CVM, fazer aí os comunicados ao mercado, os avisos aos acionistas e tudo mais. E aqui nessa parte de destaques, em documentos, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e a SEC, a Security and Exchange Commission, que é como se fosse a nossa CVM, mas lá dos Estados Unidos. Clicando aqui nesses documentos, aqui está no ano de 2023, eu vou voltar para o ano de 2022, e aqui em avisos aos acionistas, vou clicar para baixo, está aqui ó, o aviso de 1º de dezembro de 2022, aviso aos acionistas, grupamento de ações. Eu vou abrir esse documento aqui e expandir um pouco mais a tela para você enxergar melhor. Esse documento ele vai falar de tudo que acontece e tudo que aconteceu com a ação com relação a esse grupamento de ações. Aqui
fala que, em continuidade aos fatos relevantes aqui dessas duas datas aqui, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a proposta de grupamento da totalidade de ações ordinárias e preferenciais de emissão da companhia na proporção de 10:1. Esse 10, 2.1, a gente lê como 10:1, ou seja, cada 10 ações da Oi virou uma ação da Oi. E isso é que vai causar os ajustes que você deve fazer aí se você controla os seus investimentos, por exemplo, em uma planilha ou em qualquer metodologia que não seja totalmente automática, tá? E o objetivo do grupamento tem como principal o enquadramento da cotação das ações de emissão da companhia em valor igual ou superior a R$ 1 por unidade. Foi o que eu falei. Como a ação estava abaixo de R$ 1, ela não pode ser negociada por mais de 30 pregões consecutivos nestes valores. E aí a empresa é forçada a fazer esse procedimento de grupamento para que essas ações tenham uma cotação superior a R$ 1. Logo, nós vamos usar isso como dado para a gente fazer os cálculos, tá bom? E por último, a informação que é relevante aqui é que o período, que você poderia fazer o ajuste aí para múltiplos de 10 na sua carteira compreendeu 2 de dezembro até o dia 6 de janeiro, já passou. E os acionistas tiveram aí essa modificação na sua proporção de ações a partir do dia 9 de janeiro. Eu estou gravando aqui no dia 10, então foi ontem, por isso que apareceu um bocado de comentários aqui pedindo ajuda com relação a isso. Vamos lá para essa ajuda. Aqui eu tenho a planilha Buy, Pray and Hold, que é a planilha que te auxilia nos seus investimentos. E eu simulei aqui como se eu tivesse o ativo OIBR4 comprado a um determinado preço, uma certa quantidade, paguei isso de taxa. Então aqui eu tenho o meu preço médio e o valor que eu investi nessas ações. Logo, este valor ele não vai se modificar com esse grupamento. O único procedimento, mais uma vez eu vou expandir aqui, o único procedimento que aconteceu foi que cada 10 ações virou uma ação. Então é muito simples da gente vir aqui na planilha e fazer essa modificação. Se eu tinha aqui 10.000 ações e eu tenho que para cada 10 tornou-se uma, basta eu dividir a quantidade por 10. Eu vou clicar aqui no igual e eu vou colocar aqui dividido por 10. A quantidade que eu tenho atualmente dessas ações são 1.000 ações. Se eram 10.000, dividir por 10, 1.000 ações. Só que o valor unitário de compra eu tenho que ajustar também. Senão o meu capital investido ele diminuiu. E na verdade ele não pode diminuir. Ele tem que ser o mesmo antes e depois do procedimento. Para provar que ele não vai modificar, se daqui eu dividir por 10, aqui eu tenho que multiplicar por 10. Mas por que multiplicar por 10, Flávio? Ora, muito simples. Porque se eu juntei 10 ações para virar uma, o que eu paguei em cada uma dessas 10 tem que ser somado. E ao invés de somar uma mais uma mais uma mais uma até inteirar as 10 ações, eu faço uma multiplicação. Ora, o preço de uma ação vezes 10 vai me dar aqui quanto me custou cada uma dessas 1.000 ações que agora eu tenho. Então pronto, o meu custo de aquisição que antes era de 1,07 agora é R$ 10,70. Veja aqui que o meu patrimônio investido continua o mesmo, não muda. O grupamento e o desdobramento não mudam o seu capital investido, só vai mudar na prática o seu preço médio e a sua quantidade de ações investidas. E como é que você faz com relação à declaração anual de imposto de renda? É só você ajustar esse parâmetro, a quantidade de ações. Se você informa o preço médio também lá na declaração anual de imposto de renda, basta modificar o preço médio que você informou. E se você informou, por exemplo, na declaração do ano passado, este valor investido, ele vai se manter na declaração deste ano, caso você não tenha comprado mais ações dessa empresa. É simplesmente isso e é muito fácil. E essa planilha é tão bacana porque ela vai te mostrar, de fato, se você teve uma valorização expressiva dessa em algum desses ativos,
você vai notar na hora. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer as duas modificações e deixar como estava antes. E vou voltar aqui ó, na aba de compras. Você não está enxergando, mas se você acessar essa planilha e fazer a cópia dela para você utilizar e preencher aí, você vai ver o seguinte, por exemplo, neste caso, na linha 4, olha o quanto apareceu de valorização das ações da Oi. Eu tenho aqui um rendimento de 390% e 41 mil reais de lucro nesta ação. Ora, de um dia para o outro isso é impossível de acontecer de um dia para o outro, como eu já disse. Mas isso aqui de fato pode acontecer ao longo do tempo e no longo prazo, tá? Por isso que você nota essa diferença e aí parte para buscar a informação de qual ativo está discrepante e tentar pesquisar se houve algum grupamento ou desdobramento deste ativo. Mas é de suma importância que você esteja sempre atento às páginas de RI das empresas que você investe. Até por isso é importante você também não pulverizar a sua carteira de investimentos. Você comprar, por exemplo, 30, 40 ações diferentes e fica difícil controlar e ter acesso às informações de todos esses ativos. E é isso que eu queria te mostrar nesse vídeo. Se você gostou dele, não esquece de curtir e compartilhar, além de se inscrever nesse canal, é claro, se não for inscrito. Vou deixar o link da planilha, na verdade do vídeo da planilha, aqui nos comentários também. E é isso. Muito obrigado se assistiu até aqui. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu respondo o mais breve possível. Nos vemos no próximo. Um abraço e até lá.